Então, vamos iniciar a nossa aula. Nessa unidade, né, eu separei em 3 unidades. O livro são 4 unidades. Nessa primeira unidade, eu coloquei a 1 e a 2, que tratam das formas de controle, né, os controles que a gente possa ter, entrando na parte de controle social. Eu fiz uma videoaula somente em controle social, né, que ficou, inclusive, já estava postada antes, eu mantive para a aula de vocês, e está bem interessante lá. Eu coloquei aqui o conceito de controle, inicialmente, o que é o controle de maneira geral, né, não necessariamente o controle na área pública, né, o controle, contabilmente falando, né, o controle, lembrando que o que a gente vai tratar aqui é a parte do controle financeiro, patrimonial, né, e principalmente, e contábil, né, e o social, porque existem diversas formas de controle. Então, o controle consiste, de acordo com esse autor, Ferraz, 99, em verificar se tudo ocorre de acordo com o programa adotado, as ordens dadas e os princípios admitidos. Né, veja, se a gente focar na área pública, né, qual que é o programa adotado? A gente tem que seguir o orçamento público. Né, os princípios, quais são os princípios da administração pública? As ordens são as ordens dadas por lei. Então, dentro da área pública, a gente tem que se voltar para esses aspectos, ou seja, o controle vai estar focado em verificar se tudo isso já está sendo obedecido, né? E, por fim, ele assinala os erros, a fim de que possa repará-los e evitar a sua repetição. Então, por muitas vezes, alguns erros, a gente vai ver lá na frente, na última unidade, que alguns erros podem ser evidenciados e consertados, ser chamados apenas atenção, e outros vão gerar punições para o administrador público. Né? Então, essa disciplina, para vocês gestores públicos, futuros gestores ou já gestores públicos, é de fundamental importância, porque ela demonstra a importância da execução conforme a lei, assim como a gente viu lá no orçamento público, né? Temos que obedecer toda a legislação, né, todos os princípios, para que lá na frente, diante de uma auditoria que ela não é apenas punitiva, nós iremos ver, mas que nós possamos seguir de maneira tranquila a nossa gestão, que não tenhamos nenhum atropelo, não possamos ser indiciados por nada, nem civil, nem criminalmente, né, por órgãos que são fiscalizadores, e até mesmo pela população, que também é uma forma de fiscalização de controle. Pouco utilizada, mas deve ser utilizada. Então, passando aqui para o controle público, né, ele está fundamentado, como eu falei para vocês, na legislação. Né? Então, tudo que estiver lá aprovado no orçamento público, tem que, quando for ser controlado, quando for ser executado alguma forma de controle, seja ele interno ou externo, ele vai ser fundamentado totalmente na legislação, como estamos nos falando de controle público, né? O que também não é diferente na área privada. Tem que se obedecer toda uma legislação, todos os princípios contábeis pré-estabelecidos, né? Então, uma ideia inicial sobre o controle no Brasil, né? Quem quer que utilize os dinheiros públicos terá que justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis e regulamentos emanados das autoridades administrativas competentes. Então, isso quer dizer o quê? Que todo o dinheiro que entra e sai, né, dentro do fluxo financeiro, né, público, tem que ser justificado, tem que ser utilizado conforme as leis competentes em cada área. Né? Agora mesmo nós estamos passando por essa fase de controle, onde nós vimos lá na disciplina de orçamento público, e muitos gastos têm que acontecer através de licitações. Né? Bem, aqui eu trouxe um resumo das legislações pertinentes ao controle público. Não são todas, mas as principais vocês podem estar pesquisando. Uma das principais é a Lei Federal 4.320, de 64, né? A lei antiga, mas ela vem sendo atualizada à medida do possível.
né? E aí a gente tem essa Lei 11.107 de 2005, também que é uma das mais atuais, e os artigos da Constituição Federal. No nosso caso, com relação a controle e auditoria, o artigo 37 da Constituição Federal e mais essas demais leis que eu citei aqui para vocês. Achei por bem resumir aqui, porque ficaria mais fácil de vocês enxergarem. O Berg colocou aqui que eu vi que na prestação de contas do Estado do Piauí, o governador utilizou 1,1 milhão para o uso de 10 ambulâncias. Eu vi essa notícia. Eu até parei para refletir sobre esse gasto. Ele vai ter que justificar, né? Primeira coisa. Mas se a gente for pensar, eu não vi, porque eu não acessei a informação por completo, como foi essa aquisição, por quanto tempo é. E a gente sabe que o custo de um transporte desse, dependendo do nível de equipamento que é utilizado dentro dessa ambulância, o custo é alto, é uma UTI móvel praticamente. Uma UTI diária, para vocês terem uma noção, em um hospital fixo, sem ser móvel, é em torno de R$10 mil a diária em um hospital. Né? Então, assim, eu calculei que seria em torno de R$100 mil para cada ambulância. Mas aí tem que ver o período do gasto, né? Eu não acho tão exorbitante, não, né? Temos que ver detalhes dessa informação. Eu não posso analisar essa prestação de contas, esse gasto que ele obteve, também não acho que deva ser exorbitante. Eu não sei se foi por um mês, 100 mil por um mês, quantas viagens, né? Então tem que ver tudo isso. Uma ambulância dessa, o custo é muito alto, né? Então tem que ter cuidado ao analisar esse tipo de informação, porque muitas vezes passam de forma genérica e a gente tem que se deter aos todos os detalhes. Que tipo de equipamento, quantas viagens, qual o deslocamento que essa ambulância vai ter, tem todos os profissionais que vão envolver estar nessa ambulância, né, que não são baratos, contratação de novos profissionais. Então, eu não sei se é só a ambulância ou os equipamentos que envolvem ela, não tenho profundidade no assunto no momento para analisar, né, mas com certeza ele vai ter que justificar esse gasto que foi realizado, não pode ser, e está sujeito à fiscalização posterior. Não é só chegar e gastar agora e ficar por isso mesmo. Ok, Lindenberg? Então, aqui, acabaram de me perguntar, né, o Reginaldo, com relação a onde podemos ver, né, essas prestações de contas. Então, eu coloquei aqui, tem uns aplicativos que o Brasil utiliza, o Gestão Brasil, o Cidadão Brasil, Fiscalização Brasil, que todos podem baixar no celular e verificar. Eu vejo já as perguntinhas aqui, tá, gente? Vou só passar aqui por esses sites. A Plataforma Brasil, que é o site da Transparência do Brasil. Perfeito, assim, perguntar, esse que é fácil de mexer, professora? Não é fácil. Mas, bem, tem dados lá demonstrados, né? O ideal é que fosse mais acessível, mais facilitado esse acesso dentro do site. Eu não achei um site tranquilo, assim, para qualquer nível de conhecimento que a pessoa tenha em termos digitais possa acessar, né? Eu achei que teve um pouco de dificuldade de acessar determinados dados. Né? Tem uns sites que tratam da legislação, né? Então a atualização das legislações aprovadas, que é esse planalto.gov.br, e o do Tesouro Nacional, que tem também a parte de prestação de contas. Né? Vamos voltar aqui para as perguntinhas. Aí Cássio diz que ele usou o decreto de emergência para a locação dessas ambulâncias, tendo como fundamento a aquisição e combate à Covid, certo? Mas não o exame da responsabilidade de demonstrar a necessidade desses gastos em momento posterior. Cássio, mas não exime, exatamente, não exime da responsabilidade. Com certeza, ele mantém a responsabilidade do exame desses gastos posteriormente, sim, Cássio, com certeza. Vamos dar prosseguimento aqui, então. Então, dando continuidade, né, nós vamos ver o que é a probidade e a improbidade administrativa dentro dessa gestão pública. Né? A probidade administrativa acontece quando a conduta dos agentes é suficiente para obedecer aos dispositivos previstos pelo artigo 37 da Constituição Federal.
no qual está o dever de cumprir os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e da eficiência. Praticar a corrupção administrativa é uma forma de desvirtuar a administração pública. Quase sempre isso resulta em vantagens patrimoniais indevidas para os agentes, o que se chama de improbidade administrativa. Né? Então, não praticar, né, os dispositivos previstos legais, tanto pelo artigo 37 da Constituição, como todas as leis pertinentes, né, e os princípios, né, da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, vai resultar numa improbidade administrativa. E se nós formos ver lá, com detalhes no livro de vocês, do SEAD tem, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, é bom que vocês leiam em detalhes o que é uma probidade, os fatores da improbidade administrativa. Então, a gente vê que muita coisa se deixa escapar na gestão pública. Então, os gestores têm, por muitas vezes, até desconhecimento. Às vezes, não por má intenção. Tudo bem que os que querem agir de má fé já têm mais conhecimentos do que os que não querem, mas escorregam por não terem conhecimento disso. Né? O que a gente viu com relação aos princípios, quero citar só, dar um resuminho aqui com relação aos princípios da legalidade, dos princípios da administração pública, né? O que é o princípio da legalidade, revendo o que a gente viu lá em orçamento, né? São os princípios que o gestor deve obedecer todas as leis pertinentes, que é o que a gente já vem falando aqui para vocês, né? O que é o princípio da impessoalidade? Vou falar aqui de forma bem resumida cada princípio. O princípio da impessoalidade é ele colocar a pessoa pública, o interesse da pessoa pública à frente de qualquer interesse dele, pessoa física. Então, o interesse pessoal de pessoa física dele jamais pode estar acima do interesse público. Esse é o princípio da impessoalidade. O princípio da moralidade se resume em cumprir tanto a legalidade como a impessoalidade. Quando o gestor público cumpre a legalidade e a impessoalidade, ele está sendo um gestor que cumpre o princípio da moralidade. O princípio da publicidade é que todos os atos públicos devem ser publicados, né, no Diário Oficial, nos meios de comunicação digitais, né, principalmente a partir do momento em que está no Diário Oficial, ou seja, qualquer efeito de um ato administrativo tem que ser publicado no Diário Oficial. Isso é eficiente. O que é que diz o princípio da eficiência? Todo gestor deve agir moderando entre o custo e benefício daquela sua ação. Então, tem que ter um custo eficiente e um benefício que vá atender à população, né? Que seja de interesse da população. Ok? Vou dar uma lidinha aqui que teve muito comentário agora. Vamos ver aqui. Lindenberg falou que esse Tesouro Nacional tem muitos cursos gratuitos, ele é muito interessante para a compreensão da economia nacional. Exatamente, Lindenberg. Lindenberg, novamente, dizendo que no caso de governadores que dispensaram o auxílio do SAMU e Corpo de Bombeiros, que já tem o seu custo para o Estado, para comissões de combate à pandemia por milhões. Esse foi um comentário que ele colocou aqui. Bem, com relação à improbidade administrativa, a Lei 8.429 de 92, né, cita alguns atos de improbidade administrativa. No artigo 9, trata dos atos inerentes ao enriquecimento ilícito. O artigo 10 aborda os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, né, ou seja, a parte financeira, tudo que envolve a parte financeira pública. E o artigo 11, a finalidade é descrever alguns atos de improbidade contrários ao princípio da administração pública. Então, lá na apostila de vocês, eu quero que vocês deem uma lida depois, nesse artigo 9, 10 e 11, em que tem todos, né, vamos detalhar aqui com o enunciado de cada artigo, e eu continuo pedindo que vocês depois deem uma lida nos incisos de cada artigo desse, para ter conhecimento a respeito do que se trata em detalhes, tá? Porque não vai dar tempo aqui hoje. Então, o artigo 9, ele constitui o ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito
auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas. Então, ele possui, além do caput, 12 incisos, dentre os quais há incisos em que o dano material ao patrimônio estatal está presente e outros não. Então, ele vai tratar sobre o enriquecimento ilícito, né? Ou seja, ele não atendeu à legislação e está se beneficiando daqueles valores públicos para seu enriquecimento próprio, né? São atos de improbidade administrativa. Artigo 10. Constitui um ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, né, porque o gestor ele não pode se dizer omisso nem suas atitudes, que desconhece a legislação. Quando o gestor assume qualquer função, ele tem que ter conhecimento, apesar que eu citei que alguns agem por não ter conhecimento, mas a obrigação dele é que tenha conhecimento com relação a toda a legislação pertinente à sua gestão, né, até mesmo em cargos que a gente considera de menos responsabilidades, que são apenas de gestão, que até nem peguem em partes financeiras, né? A professora Elvia deve saber que ela tem responsabilidade sobre a gestão do curso dela, né? Então, ela tem que saber toda a legislação pertinente, porque ela é responsável pela gestão do curso de administração pública, né? Então, ela tem que ter conhecimento do que envolve a sua gestão. Que não trate, né, de estar mexendo com dinheiro público, apenas uma gestão. Mesmo assim, tem que ter conhecimento sobre o que está agindo na sua gestão, né? Dolosa ou culposa, que são formas de se agir intencionalmente ou não intencionalmente, que enseja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens, que é o desgaste dos bens, né, ou haveres, que são bens também, haveres também são bens das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Então, do inciso 1 ao 15, é descrito com detalhes todos os atos de improbidade administrativa, né? Faz necessário entender que incorporar um ativo ao patrimônio significa efetivar ou registrar posse ou propriedade obtida. Então, a ilicitude está em propiciar os haveres do Estado, que são os bens, né, a outras pessoas físicas e jurídicas. Então, não pode se beneficiar e nem beneficiar a terceiros. Dentro dos princípios da contabilidade, de forma geral, não tratando especificamente da contabilidade pública, a gente tem o princípio, vocês devem ter visto lá em contabilidade geral, acho que tem essa disciplina, né, no início, não sei se vocês lembram, o princípio da entidade. O princípio da entidade diz que pessoa jurídica não se confunde com pessoa física, né? Isso é que tem que ser dentro do princípio, de todos os princípios da empresa pública exercido, né? Então, assim, o que é bem público, não é bem pessoal. Então, quem é gestor está gerindo bens públicos, bens de terceiros, da população. Então, da mesma forma que lá na entidade privada, que você trabalha ou que você é proprietário, os bens do CNPJ não se misturam com bens da pessoa física CPF, mesmo sendo proprietário daquela empresa, não pode desobedecer o princípio da entidade. Da mesma forma, todos os princípios dentro da contabilidade pública, o que é bem público, o que é bem pessoal, não pode ser nem, inclusive, utilizado nem desgastado. Então, o artigo 11, né, constitui o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Então, quem está dentro da gestão pública tem que ser honesto, tem que ser imparcial, tem que ser legal, utilizar a lei, ser leal às instituições para o cumprimento de todos os princípios da administração pública. E dentro do inciso 1 ao 7 está descrito com detalhes todos os atos de improbidade administrativa, que são aqueles que eu pedi que vocês dessem uma lida lá em detalhes, que não vai ser possível aqui nessa aula.
Esses 7 incisos, inclusive, não esgotam a possibilidade de desrespeito aos princípios da administração pública e do controle, né? Eles tratam em bastante detalhes lá no livro de vocês, mas ainda assim não se esgotam as possibilidades, até porque coisas novas vão acontecendo, né? E é necessário que seja atualizado esses atos de improbidade. O povo é muito criativo às vezes também, e aí utiliza-se de novas formas de fazer uma improbidade administrativa em benefício próprio, o que não é certo, né? E que tem que ser utilizado conforme a lei para que isso não aconteça. Então aqui são o resumo dos princípios que a gente já tratou lá no enunciado inicial, né? Sobre controle, né? Não vou me repetir aqui, que olhando aí vocês podem ver que se a gente juntar a inicial de todos os nomes, né, dos princípios, a gente forma a palavra limpe, né, de limpo, coincidentemente, né, a gestão seja limpa, a gestão seja, né, correta. Então, agora a gente vai entrar nessa questão da abrangência da administração direta e da administração indireta, né, como é que ela acontece. Então, o que é a gestão pública, vocês já viram, né, já por várias vezes dentro do estudo de vocês, né, que de forma abrangente a expressão gestão pública compreende os processos de planejamento, execução e de avaliação das ações governamentais. Né. Então, dentro da gestão pública, a gente sempre está o quê? Planejando, executando e avaliando as ações. Né? Isso também acontece dentro das empresas privadas, né? Isso não exime, principalmente dentro das empresas privadas, isso é de suma importância, quem é administrador sabe disso. Então, a doutrina de vocês dividiu a gestão pública em gestão de planejamento, de execução e de avaliação. Né? A gestão pública de planejamento é a formulação, programação e fixação e controle preventivo, né? Que é aquela questão do controle prévio, que a gente já viu lá em orçamento público. Gestão de execução, que é o atendimento à necessidade, a prestação de serviço, fornecimento de bens e controle interventivo. Então, o controle que acontece durante. Então, só para finalizar o conceito, depois eu vou citar o exemplo. Eu vou citar o exemplo agora, mas eu vou primeiro citar aqui os conceitos. E a gestão pública de avaliação, que é a coordenação, monitoramento e controle posterior. Eu vou só ler aqui o comentário da Lani, antes de citar o exemplo com relação a essas fases. É uma realidade triste, professora, pois, como já colocamos em discussões em fóruns, a questão da improbidade é algo que foge do controle estabelecido em lei, pois ela demanda muito do caráter e ética profissional. E esses dois fossem respeitados, talvez nem precisasse estarmos aqui falando de improbidade. Né? Eu acho que a ética e o caráter, isso aí já deveria existir naturalmente. Eu acho que o que está faltando muito é nosso controle social em cima disso. Né? Inclusive, em algumas universidades, no curso de contabilidade, aqui em Teresina ainda não, mas alguns estados já implantaram o observatório social. Esse observatório social ele tem a função de estar em contato com a comunidade e que possa estar orientando a comunidade como controlar essas ações governamentais, né, esses atos administrativos durante planejamento, execução e controle. Que, na verdade, o que a gente vê hoje são audiências públicas, né, alguns chamados, às vezes por mera formalidade. E, muitas vezes, a população do Brasil, como é sempre muito corrida, né, principalmente a maioria da população, que é a que mais sofre com as consequências desses atos, que é a classe média baixa, né, não podem estar disponíveis nos horários e nem tem conhecimento suficiente para estar no governo, nem participando do planejamento. Ou seja, né, é importante esses observatórios para isso, para trazer para a comunidade a importância dela estar junto com os atos governamentais e cobrando mais do que esses órgãos que já estão lá para executar esse tipo de controle. Bem, voltando aqui às gestões de planejamento, execução e avaliação, né, voltemos aí ao raciocínio da parte de licitação. Né? Então, quando o orçamento, né, plurianual lá é realizado, a gente viu lá em orçamento público, né, ele é realizado para os 4 anos posteriores, né? O segundo ano do mandato daquele governante até o primeiro ano do mandato posterior do governo posterior. Então,
vai ser feito um planejamento geral. A cada ano, né, é aprovada a lei orçamentária anual, que aí vão ser aprovados o que foi planejado naquele planejamento geral, que é o plurianual. Isso é a fase do planejamento, né, a organização de como os gastos e receitas vão ser ajustados dentro dessas ações governamentais. Essa parte da gestão pública de planejamento. A execução é quando, dentro desse planejamento, pegamos uma gotinha desse planejamento, é uma licitação do Estado, do município, do governo federal, uma licitação de uma compra. Então, no momento em que essa licitação é colocada em prática, é adquirida e vai ser realizada, é a parte da gestão pública de execução. E a avaliação ela pode acontecer tanto durante a execução dessa prestação de serviço ou aquisição de produto, ou posteriormente, aliás, no momento em que ela foi realizada, como foi realizada, se foi realizada corretamente, de acordo com os princípios e leis, né, como a gente já viu anteriormente, em que acontecem as 3 fases da gestão. Professora, a Vilma está perguntando, professora, qual a periodicidade ou critérios de auditoria do TCU? Vamos chegar lá, Vilma, guarda lá para frente. Mas o TCU, eu vou te antecipar, vai que a gente se perde aqui nessas perguntas. Toda prestação de contas de um governo tem que ser feita anualmente, certo? Então, a prestação de contas de tudo que aconteceu no ano passado, no início do ano, tem que ser enviado para os tribunais de contas, né, seja ele municipal, estadual, federal, das prefeituras, prestações de contas da prefeitura, do governo, do federal, tem que ser enviado ao final de cada ano, que é o período contábil, janeiro a dezembro. Certo? Então, muitas vezes vocês veem umas chamadas, a prefeitura tal não prestou contas, leva multa, né, auditado. Então, é anualmente que tem que ser feita essa auditoria do Tribunal de Contas da União e dos estados e municípios. Eu acho que aqui não tem Tribunal de Contas dos municípios, só o estado do Rio de Janeiro e São Paulo, se eu não me engano. Certo? Então, toda prestação de contas, vejo que até na empresa privada, Sociedades Anônimas de Capital Aberto, ela é feita auditoria anualmente. Então, todo ano, quem quer investir numa empresa de capital aberto, vai lá na Bovespa e verifica. Os balanços são anuais, ok? Não sei o valor da multa. Aí vai depender do que... Vai ser todo o processo, né? Ele vai ser auditado. Dentro da auditoria, a gente vai ver lá na frente que tem as formas de se verificar lá as evidências que foram encontradas, se realmente forem encontradas, vai ter tudo, é burocrático, não é automático, não. O Derlan entrou, está tentando falar, não sei te dizer valores de multa, não, mas é um processo complexo, tá? Não é baixo, não, o valor. Agora... e tem penalidades também, não só multa financeira, penalidades inclusive criminais, né, com relação a isso, a utilização do dinheiro de forma ilícita. Hoje em dia não, a partir do novo Código Civil, eu não estou lembrando aqui qual foi o ano do novo Código Civil, quem lembrar me diga aí, o contador, por exemplo, a prefeitura tem um gestor e o contador. O contador, ele é corresponsável 50% e 50% em relação ao gestor, né, de qualquer ato que seja fora da lei. Então, ele também vai ser penalizado civil e criminalmente, 2002, né? Pronto, a partir do novo Código Civil, o contador, então, você, às vezes vem prefeitura aí, não só o prefeito é preso por conta de alguma coisa ilícita que realizou, como o contador também vai junto. Né? Então, ele é corresponsável pelas ações da prefeitura, né? Um exemplo. Assim acontece também na empresa privada. Então, como é que pode ser dividida a gestão pública? Né? São conceitos, né? Não são conceitos legais, né? Mas são conceitos de doutrina, né? Que essa gestão pública pode ser estatal desconcentrada ou descentralizada. E a classificação também da gestão pública não estatal ou terceirizada.
né, que vocês já conhecem, acredito que na prática vocês conheçam essas classificações. Se ela é realizada diretamente e por inteiro pelo poder público, seja União, Estado ou Distrito Federal ou município, né, essa gestão pública é desconcentrada ou descentralizada. E se ela é transferida numa das etapas do processo gerencial para as entidades de fins lucrativos, né, com concessão de contratos e outros, ou entidades sem fins lucrativos, pode ser chamada de não estatal e é mais comumente chamada de terceirizada. Então, a gestão pública, vamos dividir agora em desconcentrada e descentralizada e explicar qual a diferença de cada um. Então, a desconcentrada é como, por exemplo, a gente tem o Ministério do Exército. Então, ele tem suas unidades regionais, né, que tem um nível de desconcentração, mas ele detém ainda a administração em relação àquele outro nível de desconcentração. E depois os quartéis, né? Então, são formas dele administrando aquela mesma estrutura, mas de forma desconcentrada. A descentralizada é quando um não interfere no outro, mas pode ser transferido aquela atribuição. Por exemplo, o SUS, ele tem uma capacidade de ser transferida para quê? Para os hospitais estaduais e municipais, inclusive alguns particulares, né? Então, é o tipo de gestão pública estatal descentralizada. Ela está cumprindo a sua mesma função, mas em locais diferentes e não necessariamente uma não está subordinada à outra. Entendido? E a terceirizada, né, que ela pode ser tanto para empresas de fins não lucrativos como empresa de fins lucrativos, são contratações, né, de empresas, ou contratos, ou convênios, que a empresa pública pode fazer para aquela empresa estar prestando serviço para a empresa pública, né? Inclusive, a partir de 2017 foi aprovada uma lei que, anteriormente a 2017, empresas terceirizadas não poderiam utilizar atividades fins daquela empresa, né? Só podiam ser utilizadas atividades meio, ou seja, a atividade fim daquela empresa não poderia terceirizar. Atualmente pode se terceirizar, por exemplo, médicos num hospital público, pode ser terceirizado, né? Então, porque a atividade fim do hospital qual é? Atender pacientes. Então, o médico, antes de 2017, só poderia ser contratado através de concurso. Já contratado, né? Então, através de uma empresa terceirizada ou ele prestador de serviço, ok? Então, aqui só para citar aqui o exemplo de terceirizada com fins não lucrativos, né, que pode ser feitos através de convênios e termos de parcerias. São empresas do setor que não tem fim lucrativo. E empresas com fins lucrativos, que são administradoras de rodovias, né, que cobram os pedágios, né, que é repassada essa gestão para essas administradoras por um determinado período de tempo, nessas concessionárias, em que ela pode estar administrando essas rodovias com seus direitos e deveres, né, de acordo com o contrato que é firmado. Empresa de transporte coletivo, da mesma forma. Clínicas de saúde, né, que a gente vê que alguns atendimentos públicos podem acontecer dentro de empresas privadas. E lotéricas, né, que são passadas concessões, são empresas terceirizadas, que também estão, podem ser fiscalizadas, devem ser fiscalizadas sobre a ótica dos princípios e legalidade da gestão pública. Com relação à administração direta, eu trouxe aqui para vocês verem, é um quadrinho que tem lá na apostila de vocês, no livro, né, com relação ao que são os poderes, né, poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, que a gente vai trabalhar como acontece o controle dentro de cada um, de forma genérica, mas iremos ver, né. Então, o poder judiciário é formado pelos supremos, né, tribunais, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, Ministério Público, o poder executivo, que é o presidente da República, os ministérios e as secretarias, e o poder legislativo, que é o Senado Federal, Câmara dos Deputados e Tribunal de Contas da União. Os órgãos da administração indireta,
Só mostrando quais são aqui para vocês, e depois a gente vai ver a ligação de como cada controle funciona em cada um desses órgãos. As fundações, autarquias, empresas públicas, serviços sociais autônomos e entidades de fiscalização profissional. Bem, sistemas de controle na administração pública estatal. Quais são esses sistemas de controle, né? A gente tem dito lá nos artigos 13 e 14, né, do Decreto-Lei de 200 de 67, quais são os sistemas de controle. O controle das atividades da administração federal deverá exercer-se em todos os níveis, né, seja ele federal, estadual, municipal, e dentro de cada um em todos os níveis administrativos, né, e em todos os órgãos. Né, nenhum está isento do seu controle de suas atividades. Falou órgão público, até a ponta, até o topo, está sendo controlado suas atividades. Artigo 14. O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco. Então, sempre tem que utilizar aquele princípio da eficiência, né? Verificar o custo e o benefício, né, dos processos que acontecem dentro da gestão pública. Então, além dos controles, né, o controle interno e o controle externo, a gente também tem um controle social que a gente tratou no início dessa unidade, né? Então, a partir de agora, a gente vai conhecer como é que funciona esse controle social, os aspectos relacionados com esse controle social, suas finalidades e algumas formas de exercício desses controles praticados no Brasil, né, que a gente tratou até em uma das nossas videoaulas. O controle social possui um tratamento menos destacado no enfoque decisório sobre os recursos públicos estatais no Brasil. Por que eu deixei essa frase? Foi o que a gente falou lá no início, né? Tá faltando, né? Não vou citar os motivos, que a gente até tratou no início dessa unidade, né? Por motivos de acomodação em parte da população, por desconhecimento por outra parte da população, né? Mas isso está mudando, graças a Deus, com o passar do tempo, as pessoas estão ficando mais esclarecidas, procurando os meios digitais estão melhorando, e a gente está podendo ter mais acesso às informações que há muito tempo já foram aprovadas a serem publicadas, mas antes a gente tinha que ir em papéis, nos órgãos públicos, e hoje já está na forma digital, de uma maneira não tão tranquila como deveria ser, mas está lá, a nosso dispor, né? E existe pouca matéria constitucionalmente legislada, né? Então, por que eu coloquei essas observações? Para a gente ficar atento, né? E dentro de cada gestão, cada um fazer seu papel em sua região, de mostrar à população a importância desse controle social, né? Um controle mais jovem em relação aos outros burocráticos, mas é um controle que é importante ser feito dentro de cada localidade, né? Quanto menor essa localidade, mais importante que isso seja feito, que não se deixe os gestores agirem da forma como acham que devem agir, sem haver essa fiscalização, porque quanto menor o município, mais fácil a gente tem condições de estar cobrando desses gestores. Só baixar aqui a tela das perguntas. Vou para vocês os artigos do Regimento Interno do TCU, que mostra como é que funciona esse controle social, né? Qualquer cidadão, partido político, né, associação, sindicato, é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Artigo 235. A matéria de competência do tribunal deverá referir-se ao administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser redigida em linguagem clara e objetiva, conter o nome legível do denunciante, sua qualificação e endereço, e está acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada. Então, tem que ter fundamento legal para isso, né? Por isso que eu falei para vocês que é importante o papel desse observatório social, porque no momento desse ele daria apoio à população para orientar, né, diante de alguma possível irregularidade, ele verificar se realmente tem fundamento legal dentro do que está sendo denunciado e formalizar esse papel, que muitas pessoas não têm condições de fazer uma formalização desse nível, né? Então, bom dia, Vicente. Do artigo 237, no resguardo dos
direitos e garantias individuais, o tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias formuladas até uma decisão definitiva sobre a matéria, né? Que vai correr um processo e aí vai se verificar se teve fundamento ou não. Com relação a isso, tendo fundamento, vai correr todo um processo, né, de verificação, auditoria e verificar as evidências relativas a isso. Outros meios de controle social, né, denúncia aos órgãos de controle interno, reclamações na ouvidoria, né, que a gente não sabe se nem sempre tem ouvidoria, nem sempre realmente é ouvido nisso, né, mas quando o órgão se coloca à disposição de ter uma ouvidoria, já é um bom indício de que ele quer melhoria naquele órgão, né? Então, é bom dar credibilidade com relação a isso. Outros recursos disponíveis são os mecanismos jurídicos, né? Mas, como depende da interveniência de advogados, juízes e outras pessoas experientes no exercício do direito, é utilizado pela minoria da população. Né? Quando são denúncias ao Ministério Público, né? Você já tem que dar entrada num papel mais formalizado, através de uma petição de um advogado, não sei bem quais são os termos, porque eu não sou advogada, né, mas as denúncias junto ao Ministério Público tem que ser de maneira mais formal, e por isso se torna um pouco mais difícil serem realizadas, mas dependendo do nível necessário, existem órgãos que apoiam sindicatos, né, dependendo da categoria, que vão formalizar essa documentação para ser dada entrada da maneira como é necessária. Com relação à transparência versus a lei de responsabilidade fiscal, né? A lei da responsabilidade fiscal, ela veio, em relação às demais leis da área pública, é uma lei considerada recente, né? Ela veio para gerar uma responsabilidade maior dos seus legisladores, ela realmente foi efetiva, né? Já provocou diversas ações a gestores que estavam agindo de maneira ilícita, contra a lei, contra os princípios, ela realmente veio para ficar, né? É uma lei importante dentro da gestão pública e ela promove uma transparência muito forte, né? Ela veio trazer instrumentos de transparência, né? Como aí mesmo diz nesse enunciado, são instrumentos de transparência na gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, os orçamentos, as leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas, pareceres prévios, relatórios resumidos da execução orçamentária, relatórios de gestão fiscal, versões simplificadas desses documentos. Então, a LRF veio de maneira bem forte e ela é fundamental na transparência da gestão no nosso país. A prestação de contas prestações de contas em relação ao controle social, né? Então, nós que votamos, né, temos direito de exercer o voto e eleger alguém, né? Então, depois disso, a gente tem que exigir a prestação de contas, né, com esse gestor. Essa prestação de contas junto à população se chama, dentro da gestão pública, de accountability. Um termo em inglês não é traduzido, ele não tem tradução, esse termo, né, é voltado para a contabilidade, né, e é o termo que se chama dentro da gestão pública para que os gestores possam estar prestando contas a quem a gente elegeu, né. Então, ele está muito relacionado ao quê? A transparência, democracia, participação popular e governança corporativa, que é a participação de todos dentro dessa gestão pública. Então, aqui é um pouco do histórico da transparência, né? Como é que ela começou a divulgação, compreensão e as iniciativas populares. Né? Em 98, foi editada a Lei 9755, que dispõe sobre a criação de uma página na internet. Veja, como só tem 22 anos, né, dentro de todo o histórico da gestão pública, que é grande, a partir de 98 é que pôs-se a criação da página na internet. Mas você ainda vê, por exemplo, a Secretaria de Planejamento aqui, é muito falha a página da internet dela. Né? Então, já entrei, já tentei acessar documentos, não consegui, para a demonstração dessas contas públicas, em pleno século XXI, né, em que deveria estar tudo lá muito às claras. Né, com contas públicas, aqui é como está na lei, né, mas lógico que dentro do site
tem diversas formas de se colocar essas informações digitais e pelo Tribunal de Contas da União. Okay? Mas cada secretaria, cada prefeitura deve ter o seu meio eletrônico de transparência. Marcelo está falando que os portais de transparência até existem, porém são poucos acessados pela sociedade, exatamente. Eles não são excelentes, existem, e são muito pouco acessados pela sociedade, e como a gente vinha falando, né, com relação ao controle social, é muito falho. Né? Todo mundo diz, não tenho tempo de ir para uma audiência pública, não tenho tempo, mas ninguém para também olhar as informações que já tem disponível para que a gente possa cobrar a esses gestores. Os poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios, administrações diretas e indiretas devem publicar suas contas conforme regulamentado pela Instrução Normativa 28 de 99 da Portaria 275 de 2000. Logo após, em 2000, a LRF trouxe a obrigatoriedade de publicações dos instrumentos de transparência da gestão fiscal, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público. Pelo inciso 1 do artigo 5º da Lei 10.028 de 2000, constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas deixar de divulgar ou enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal. Então, perguntaram lá anteriormente, né, quando é que esse relatório é enviado? Anualmente é enviado esse relatório, né, ao final de cada ano, início do próximo, é enviado esse relatório de gestão fiscal para o Tribunal de Contas e ao Poder Legislativo. Né, porque a gente vai ver lá na frente que o controle externo é realizado de que forma? Pelo Poder Legislativo, auxiliado pelos Tribunais de Contas. Transparência e divulgação, compreensão e iniciativas populares. Aqui são o que a gente já chegou a citar anteriormente, né? Alguns mecanismos que ajudam nessa transparência, né? Como a gente pode fazer esse controle social? Então, quais são os mecanismos que a gente pode participar através desse controle social, além dos que a gente já falou, né? Durante esses slides anteriores. O orçamento participativo, né, as ouvidorias. O orçamento participativo é quando está acontecendo aquele planejamento do orçamento e a gente tem algumas chamadas públicas para que a gente possa participar desse planejamento, opinar naquele momento. Né? Então, é feita essa chamada por televisão, por rádio, diário oficial, tem várias formas do gestor fazer essa chamada. A gente vê muito pouco isso, mas acontece. Ouvidorias, né, que vocês já conhecem, esse meio de ouvidoria, audiências públicas, a audiência pública é um pouquinho diferente do orçamento participativo, porque ela acontece durante a execução do orçamento, mas em questões pontuais. Né? Lembram que teve a questão, não sei se vocês lembram, a questão do armamento pessoal, né? Não sei explicar direitinho, mas aí teve chamamento para que se a população ia andar armada ou se não ia, ou questão de deixar as armas lá. Então, teve audiência pública para saber a opinião pública sobre um determinado item de gestão, né, um ato público. Essas são as audiências públicas. O Diário Oficial, que é um meio de... mais conhecidas são as audiências públicas. Mas o orçamento participativo, pelo menos em nível governamental, aqui no Piauí acontece pelo menos uma vez no ano, sempre eu vejo as chamadas. Só que pouca gente vai. Mais voltado para a capital também, mais complicado. O Diário Oficial, que vocês conhecem, é um meio de comunicação, né, em que você pode ver o que está acontecendo, o que está sendo publicado dentro dos atos administrativos, os sites de internet, que a gente já comentou, e jornais que atualmente praticamente não está em voga mais se utilizar jornal para divulgação. A Vilma falou que o controle social é tímido porque as pessoas não entendem mesmo, a dificuldade já começa pelo acesso dos portais. Exatamente. O conhecimento da lei, né, do que realmente é de obrigação dos governantes. Eu acho que deveria ter uma disciplina. Lembra que a gente tinha educação cívica antigamente? No meu tempo, a gente tinha na escola educação cívica, a gente aprendia muito nas leis, de como que eram os direitos e deveres, né? Então, atualmente a gente não tem mais esse tipo de disciplina nas escolas, né? Deveria ter, já devia vir da formação do cidadão desde a escola até o seu crescimento. Cidadania, exatamente.
A Vilma falou também, eu acho mais adequada a observação social, muitas vezes uma denúncia de um cidadão não rende bons resultados. Mas é uma forma, né? São as formas que a gente tem que ter acesso. Pessoal, eu queria abrir para dúvidas, né, até o que a gente estudou nesse momento, né, a gente tem a unidade 2 e 3 para dar continuidade, o professor